paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento, quem vos fala é o seu amigo de sempre, Derson Moreira, presbítero e levita na casa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados irmãos, nesse momento estou de volta, estive sumido aí por algum tempo e na verdade eu só tenho que agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito nesse decorrer de tempo. Mas a maior importância de eu estar gravando esse vídeo é a mensagem que o Senhor vem trazer para vocês, a todos nós. Primeiramente Ele trouxe para mim, a qual eu tive estudando sobre essas palavras. Eu quero contar um rápido testemunho antes de eu entrar com essa palavra. Há uns 15 dias atrás eu estive em Minas Gerais, na cidade de Vespasiano, e lá eu habitei, fiquei hospedado na casa da minha filha, e um certo dia, eu estando lá, aconteceu que teve uma célula, né? Teve um encontro lá de cristãos, de irmãos, e essa célula acontecia ali na casa dela. E quando como eu estava lá como hóspede, como que eu posso dizer? Fui comunicado pela minha filha que ia ter uma célula, e quando eu cheguei lá, ou melhor, quando ela me ligou pedindo que eu pudesse dar uma ajeitada na casa, arrumando a casa ali, para que ela pudesse receber os irmãos. E o que aconteceu? Nada na vida de Deus é por acaso, com Deus nada é por acaso. Deus aproveitando aquela situação e eu arrumando a casa para ela ali, que não era problema nenhum, não tinha problema nenhum, eu estando lá poder ajudar. Mas Deus queria falar algo naquele momento comigo e ao mesmo tempo com as pessoas que iriam estar lá. E Deus me fez uma pergunta, porque é assim que às vezes eu consigo ter uma certa conversa com Deus, né? Quando eu vou estudar a Bíblia ou eu quero ler alguma coisa, eu peço a Deus que sempre me dê algo para aprender com isso. E com isso Deus me fez uma pergunta naquele momento quando eu estava arrumando a casa. Ele me fez uma pergunta assim: é justo que... E essa mesma pergunta eu faço para vocês, tá? É justo que o hóspede arrume a casa? Ou é justo que o hóspede arrume aonde ele vai ficar como convidado? Você colocaria o hóspede para arrumar sua casa? Você acha justo isso? Você como hóspede arrumar a casa de alguém? E nessa pergunta que Deus me fez para mim, eu fiquei pensativo. Não, Senhor, realmente, eu respondi assim: não, Senhor, realmente não é justo que um hóspede arrume a casa. E Deus falou assim: como que as pessoas querem que eu arrume a casa ou o coração onde eu vou habitar? Aquilo me trouxe uma certa curiosidade em saber o porquê que Deus estava me perguntando aquilo. Realmente, claro que não é justo que a gente coloque os convidados para arrumar a nossa casa, mas queremos convidar Jesus a morar na nossa casa de qualquer maneira. E queremos que Ele limpe todos os nossos hábitos ruins. Toda aquela imundície que nós trazemos com a gente, quer que o próprio Jesus tire isso. Esquece que fomos nós que acumulamos essa sujeira em nossa vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer é que quando nós aceitamos Jesus, nós queremos que Ele venha habitar em nossa casa. Mas Ele não mora e não vem de uma vez. É um processo, certo? É um processo de adaptação e limpeza. Nesse meio caminho, a palavra do Senhor vai entrar no seu ouvido, vai penetrar na sua mente e realmente colocar tudo em ordem dentro de você. Como assim, presbítero? Simples. É como água e sabão. Quanto mais você esfregar
e espalhar o sabão com a bucha naquela região suja, você vai ver que vai começar a remover a sujeira. Aí depois você vem jogar água e aquela sujeira toda vai escorrer. É assim que a palavra de Deus faz na sua vida. Nada é de uma noite para outra. Nunca é da noite para o dia. Sempre vai ter o seu tempo para todas as coisas, assim que o Senhor faz. E às vezes algumas pessoas vão para a igreja e dentro dessa igreja, alguns líderes querem que a pessoa automaticamente se liberte da noite para o dia. E esquecem que eles em si não se libertaram da noite para o dia, mas querem que você haja conforme a regra. Mas esquece que antes, para ele adaptar a regra, ele também passou por um processo. E nesse momento que os irmãos chegaram, eles leram uma palavra que trouxe sobre a casa. Falou sobre Zaqueu. E naquele momento eu cheguei a entender que o que Deus queria tratar conosco era realmente essa frase. Ele identificou o que ele tinha falado comigo antes de começar a célula. Nós queremos um Deus que nos aceite de qualquer maneira. Não. Ao contrário. Nós aceitamos a Deus e Ele estará na nossa vida quando estivermos preparados. E com isso, há um tempo para isso acontecer. Aí vem a libertação. E quem se liberta? Você. Quando você se tem um vício, você, pelo amor de Deus, amor a Ele e pelo amor o sacrifício que Ele fez por você na cruz, você vai deixar de fumar. Se você bebia, pelo amor e o sacrifício que Jesus fez por você, você vai deixar de beber. Se você prostituía, pelo amor que você tem a Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por você, você vai deixar de prostituir. Você vai abandonar aquele hábito. Se você drogava, você vai deixar de cometer os atos antigos pelo amor de Cristo. Se você era traficante, você vai deixar de ser traficante pelo amor de Cristo. Mas não porque Cristo vai fazer você deixar de ser essas ações pecaminosas. Então é um ato de escolha. Você vai escolher andar corretamente e com isso Deus vai morar na sua casa. Então é uma limpeza que você faz. Às vezes as pessoas, mas Jesus vai me libertar disso. Ei, não. Lembra-se, o amor foi provado na cruz com atitude, não foi com palavras. Então, com atitude, se liberte. E quando você se libertar, você fez a escolha: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais fumar, não vou mais beber, não vou mais prostituir, não vou mais mentir, não vou mais fazer fofoca, não vou mais fazer contenda, não vou... Então esses hábitos que você carregava antigamente, você vai abandonar. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim: tudo de ruim vai para a igreja. Claro. Para quem que o Senhor veio? Para os sãos ou para os doentes? Quem se acha santo demais não precisa de Deus, mas aqueles que estão doentes espiritualmente precisam de Deus. Então vá para a igreja mesmo, tá? Tenha vergonha não, lá é o lugar mesmo onde que todo mundo que tal sociedade não presta, é lá, mas para se libertar, não para se esconder. Não se esconda diante da Bíblia, não se esconda diante da igreja, não se esconde diante do púlpito, não se esconde diante, de alguns irmãos. Não diz para todo mundo quem você é. Eu sou crente. Não, a sua atitude vai provar quem você é. E a prova disso nós vamos então ler em Zaqueu, aonde o Senhor me mostrou o motivo das suas palavras naquele momento comigo. Então vamos lá, em Lucas 19, versículo 1 em diante, que diz assim: Tendo Jesus entrando na Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem por sobrenome Zaqueu, a qual era chefe dos publicanos e rico. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que eu já li, terceiro. Este procurava ver quem era Jesus. Então, e não podia ver porque a sua estatura era baixa, porque era pequeno em estatura. Correndo diante, subiu em cima, subiu
Peraí, fechou aqui meu computador. Subiu numa figueira braba que havia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje cearei contigo em sua casa. Desceu, pois, então Zaqueu depressa e recebeu com alegria. E olha para você ver como que as coisas é. Aí veio a língua do homem invejoso e ciumento e diz assim: ao verem isso, todos murmuraram dizendo: entrou para se hospedar com um homem pecador? Hospedar. Quem era o hóspede? Jesus. Quem era Zaqueu? A casa. Aí, havendo isso, preste bem atenção, Zaqueu, porém, levantou-se e disse: ó Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou lhe retiro, ou restituo quadruplicamente. Disse Jesus: hoje veio salvação na casa, porque também és filhos de Abraão. Olha para você ver uma coisa, irmãos, para você entender. Muitos têm pregado sobre Zaqueu e falado que Zaqueu era ladrão. Olha para você ver quantas falsas testemunhas essas pessoas falaram sobre Zaqueu. Só que Zaqueu aqui fala que se eu defraudei alguém, ele fala aqui, ó, Zaqueu, porém, levantou e disse: Senhor, eis que o Senhor dou o dobro e a metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém. Então ele não fez ali, ele não assumiu uma culpa, ele fez uma pergunta. Ele desafiou todos que estavam ali: se eu roubei alguma coisa de vocês, eu darei a metade dos meus bens para vocês, o dobro. Então alguém se levantou? Não. Zaqueu era pelo que ele era, pelo que ele conquistou. Tanto que Jesus fala ali: eis que vou hospedar na sua casa. Por quê? Porque ele também era filho de Abraão. E ainda fala: hoje veio salvação esta casa. Que casa? Ele falou, Deus fala que ele não mais habitaria em templos construídos pela mão do homem, mas no coração do homem. Hoje nós temos as igrejas. Ela nos ensina a caminhar com Cristo. Mas a verdadeira casa de Deus é você. Por isso que devemos ser santos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós temos que ter um culto racional, aonde estaremos prontos para aprender cada dia mais a servir e habitar um Deus maravilhoso em nossos corações. Como posso eu dizer coisa tal? Sou servo do Senhor, a qual a minha atitude só provém a mim. Mas o servo não tem vontade própria. O servo, ele obedece e serve o seu Senhor. Aí eu pergunto a vocês com toda clareza: o que somos? Será que somos servos? Será que a nossa casa está limpa para habitar aquele que é santo? Será que nós temos defraudado alguém? Será que nós temos roubado alguém? Será que nós temos sido justo com alguém? Será que nós temos sido honesto, sincero com as pessoas? Será que nós não temos sido mal? Não tivemos em nenhum momento sido cometido algum tipo de maldade? Não fizemos nenhum mal a ninguém. Temos sido justos o suficiente e agradado a Deus. Será que não tivemos nada? Irmãos, não somos perfeitos. Se falarmos que somos santos, somos pecadores. E se falar que não erramos, também cometemos pecados. Se falar que não sou pecador, mas um pecado cometemos, porque nascemos no pecado. Somos pecadores e a nossa natureza humana é pecar.
O que nós fazemos a diferença é combater cada dia mais aquilo que nós fazemos, com a humildade, sendo humilde o suficiente a reconhecer que o pecado existe em nossa vida e que somos falhos, e estamos sempre com o direito e a bondade de dizer, com a humildade de dizer: perdão, eu pequei contra vós e contra Deus. Então, entendendo que eu falo muitas vezes quando eu vou pregar, eu faço uma pergunta a todos: sabe qual é a diferença entre Saul e Davi? Saul pecou muito menos do que Davi. Davi pecou muito mais porque reinou mais. Saul não. Saul, o único pecado que Saul cometeu com Deus que a Bíblia relata é a sua desobediência 2 vezes. Mas Davi foi muito mais. Davi cometeu adultério, Davi mandou matar um servo, Davi teve várias mulheres, e por isso ele foi chamado segundo o coração de Deus. Mas será por que Davi, com todo o seu pecado, ainda foi considerado segundo o coração de Deus? Será que Deus ele apagou o pecado de Davi? Não, ele fala que eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Mas Davi tinha uma coisa que Saul não teve: a humildade de reconhecer o seu pecado e diante de Deus dobrar o seu joelho, colocar sua cara no pó e dizer: Senhor, pequei contra ti e contra os céus. Davi colocava a cara no pó, irmãos. Então essa é a diferença. Então vamos fazer tudo aquilo que realmente é necessário para que sejamos dignos da sua bondade, do seu amor e do seu perdão. Errar é humano? É. Vamos cometer erro todas as vezes que for necessário. Vamos cometer erro? Vamos. Qual é a diferença desse erro? É quando nós colocamos nossos pés, as nossas mãos e as nossas mentes voltadas naquilo que é correto, diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que amaremos uns aos outros assim como amaremos uns aos outros, assim como a si mesmo. E assim fazendo a vontade de Deus, porque aquele que ama o próximo é o cumpridor de toda a lei. E liberando perdão, irmãos, e pedir para só assim conseguiremos alcançar a misericórdia de Deus, porque ele fala assim, que aquele que não perdoa não conhece, nunca vai conhecer o perdão de Deus. Nós temos que liberar perdão aqui para receber o perdão no céu. Então, lembre-se, se examine a si mesmo, sabe? E eu falo muito assim que Santa Ceia é um momento tão difícil de você entender, que eu vejo hoje Santa Ceia uma liberdade, sabe? E a palavra diz aquele que o homem examine a si mesmo, e aquele que beber indignamente e comer do pão dignamente será menor no reino dos céus, ou melhor, não herdará o reino. Então, e às vezes cometemos isso e ainda tomamos Santa Ceia e não reconhecemos o nosso pecado. Aí está sendo anotadinho lá no caderninho do livro da vida. Irmãos, sabe, eu falo que eu não sou aquele que veio. Eu vejo algumas vezes alguns vídeos aí de pregação e eu vejo assim, eu sou assim mesmo, tá, irmãos? Eu sou espontâneo, com a sua orelha, é assim mesmo, tá? Eu não sou falso, eu não vou esconder a minha necessidade. Se eu vejo coçar, eu vou coçar. Se eu espirrar, eu vou espirrar. Se eu sou natural, eu não vou fazer aqui corte de vídeos porque não, isso para mim é um programa, né? Eu tenho que não pode errar. Eu sou assim, eu sou humano, é isso que eu sou, a natureza minha é essa mesmo. Ó, eu sou fã do pastor Cláudio Duarte porque ele é o que é, entendeu? E assim a gente tem que ser o que é, tem que ser verdadeiro. Então assim, o que eu quero dizer para vocês? Que o tempo passa muito rápido, irmãos. Tempo perdido. Eu falo que nós temos que ser humildes e reconhecer os nossos erros, tá? E antes de tomar Santa Ceia, vê se você não está devendo ao seu irmão. Não ignora não, porque Deus não ignora. Você pode até ignorar, mas Deus não ignora não, tá? Santa Ceia é uma coisa muito séria, viu, irmãos? É muito séria. E eu quero dizer uma outra frase que guarda na memória de vocês, é aquele que quando não tenha medo da mudança, porque para servir a Deus já que tem que ter uma mudança, e com Ele melhor ainda, porque quando há uma mudança com Ele, tudo novo se encaixa, tudo novo vem na nossa vida. E outra coisa também que eu quero deixar uma frase na mente de vocês é o seguinte: não tenha medo, com Deus tudo você pode. Que Deus abençoe grandiosamente
quero deixar aqui que eu não sou aqueles que ficam berrando. Eu estava até lembrando agora, eu estava vendo uns vídeos aí, eu vejo os irmãos aí, tudo bem, cada um tem um jeito de Deus agir, mas eu não sou esse jeito. Eu sou como Jesus, eu gosto de sentar, conversar, bater um papo. Se você tiver uma pergunta, joga aí que eu vou responder. E é assim que eu falo, eu prefiro ensinar, que você consegue me ouvir melhor, né? Não vou aqui profetizar na vida de vocês, porque Deus não me entregou nada. Como que eu vou passar algo para vocês qual Deus me entregou? Eu sou daqueles que eu li muitos aqui, Ezequiel 13, que fala: ai daquele que fala que o Senhor disse, na qual o Senhor não disse nada. Então eu prefiro ainda falar assim: se Deus não falou nada, eu não vou falar nada, mas se Deus entregar, eu falo, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo nessa madrugada, 2h38 da manhã. Eu estava lá estudando a Bíblia, lendo, e eu presto o meu tempo, meia-noite, para Deus mesmo. E quando Deus me tocou no coração de voltar a fazer esse vídeo. Então, se eu estou falando sobre esse assunto, então alguém, com certeza desse lado aí, do outro lado, vai estar ouvindo. E desde já quero deixar aí para vocês aí um convite de deixar o seu comentário e deixar seu like se você gostou aí dessa palavra, ou melhor, eu nem vou falar gostar, porque nós temos a obrigação de gostar da palavra, porque ela vem de Deus, mas se vocês gostarem aí da minha interpretação, minha representação, na verdade, interpretação, não sou ator, representação não, da minha interpretação, oh meu Deus, interpretação não, meu Deus, é o sono já, irmãos, já tá tarde, do meu papel como profeta do Senhor aí na sua vida. Deixa aí o seu like, o seu comentário, deixa a sua pergunta. Se tiver alguma dúvida, você que não é cristão ainda, tem muita pergunta. Eu sei que a gente tem muitas perguntas para fazer. Deixa aí que eu tenho certeza que Deus vai me dar condições de responder, tá bom? Eu desafio você a me perguntar. Amém? Deus abençoe sua vida grandiosamente e vamos estar sempre junto aí, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.